A vida é feita de relacionamentos. É verdade que algumas pessoas procuram se isolar do mundo e viver como alguns eremitas, por exemplo. Temos algumas histórias no nosso Portugal interessantes sobre alguns eremitas muito especiais. Não sei se todos os irmãos aqui conhecem o convento dos Capuchos em Sintra. É muito interessante de visitar. A certa altura ele era muito famoso em todo o mundo cristão, na cristandade inteira, porque era o mais pequeno convento do mundo, o mais pequeno mosteiro da cristandade. Era um mosteiro franciscano que tinha lugar para apenas 7 monges. E entrar ali era isolar-se do mundo e nunca mais o monge que ali entrava poderia sair. A tradição dos capuchinhos ali em Sintra era que o monge que entrasse só saía de lá morto. E quando alguém morria, havia uma expectativa para que a ordem escolhesse um novo homem considerado santo dentro da ordem franciscana para poder ocupar aquele lugar. Mas conta-se a história de um deles que foi para ali e que, apesar daquilo ser um local tão pequeno, tão austero, se os irmãos forem ao convento dos Capuchos, tentem entrar numa das celas. Celas são o espaço onde eles dormiam, os seus quartos, digamos assim. É uma experiência de humildade. Pelo menos para mim, é bastante de humildade. Temos que nos abaixar muito para poder entrar. E uma vez dentro da cela não conseguimos ficar de pé. E no meu caso, deitado, não consigo me esticar. É realmente muito pequeno o espaço. Mas houve um monge que foi para lá e que achou que aquilo, apesar de ser tão acanhado, ainda era muito luxuoso. Então conta a lenda, talvez, que ele deixou ali o local e foi viver debaixo de umas pedras que estão um bocadinho mais acima. E ali habitava isolado, porque achava que esta era a maneira de alcançar a santidade. Não foi isso que o Jesus nos ensinou. Ele não pediu ao Pai que nós fôssemos tirados do mundo. Ele pediu que nós pudéssemos estar no mundo e fazer a diferença. Por isso ele disse, vocês sal e são luz. Sal e luz só fazem efeito aonde precisam estar. Então, e se nós estivermos no mundo onde devemos estar, no sentido da convivência, teremos relacionamentos. E os relacionamentos fazem parte essencial da nossa vida. Podemos dizer que a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas relações. Se nós temos boas relações, teremos uma vida com uma boa qualidade. O contrário também será verdade. Na parte final da sua primeira carta, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, foi a primeira carta que ele escreveu à igreja de Tessalónica, ele dedica-se em especial a estas relações, a estes relacionamentos. E ele fala sobre os relacionamentos que os crentes da igreja de Tessalónica deviam ter com os seus líderes, com os relacionamentos que eles deviam ter uns com os outros e com as marcas do relacionamento dos crentes para com Deus. Nós já vimos as 2 primeiras, hoje vamos ver a terceira parte. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do verso 16. Temos aqui algumas das máximas mais significativas do apóstolo Paulo. São logo na sua primeira carta, mas ficam como marcas que nós conhecemos do seu ensino. 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 16. E nesta parte do relacionamento que diz respeito ao Senhor e à sua palavra, o apóstolo deu as seguintes orientações aos crentes da igreja de Tessalónica. Verso 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Os irmãos perceberam? São frases curtas, diretas, objetivas, concretas e práticas. Vamos olhar para elas e ver se nós conseguimos entender aquilo que Paulo queria transmitir aos nossos irmãos ali em Tessalónica. Este trechozinho começa com esta expressão do apóstolo Paulo, regozijai-vos sempre. Paulo gostava muito desta expressão, desta palavra sobre alegria.
E vamos recordar que ele não está falando de alegria porque ele vivia numa casa muito rica, com servos a tomarem conta dele e que a vida lhe corria magnificamente bem. Lembramos que em Tessalónica ele foi perseguido de tal maneira que só pôde ficar com os crentes 3 semanas, teve que fugir. E ele já tinha vindo, num contexto anterior, como por exemplo de Filipos, em que ele tinha sido açoitado, preso, colocado no calabouço mais interior, com os pés e as mãos presos. Não era no meio da satisfação de uma vida fácil que o apóstolo Paulo dizia aos crentes de Tessalónica: regozijai-vos, alegrai-vos. Não é, irmãos. A carta em que Paulo mais fala sobre alegria, ele escreve quando está preso em Roma. É a carta aos Filipenses. É chamada a carta da alegria, porque ele fala várias vezes: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Chega uma hora que ele diz: eu vou-vos dizer outra vez, alegrem-se, sejam alegres, regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E ele já começa na sua primeira de todas as cartas dizendo isso: regozijai-vos quando as coisas correrem bem. É isso que está aí na vossa Bíblia? Os irmãos, por favor, olhem, se o pastor está a ser fiel. Não? Muito bem, então desculpem, irmãos, vamos ler outra vez. Regozijai-vos quando tiverem um aumento no trabalho. Também não é, irmãos. Então vamos voltar a ler novamente. Regozijai-vos quando as pessoas gostarem de vocês. Não. É curioso, irmãos, a expressão é muito simples. Ele diz: regozijai-vos sempre. E se é uma orientação da palavra do Senhor, irmãos, é porque é possível. Hoje de manhã cantávamos e dizíamos que não olho as circunstâncias, não, olho o teu amor. Esta alegria de que Paulo está aqui falando, irmãos, é uma alegria serena. Não é a alegria da festa, não é aquela alegria de andar aos saltos e aos pulos. Não, é uma alegria que tem a ver com contentamento. Paulo está falando em meio às circunstâncias difíceis, está falando para crentes que estão vivendo circunstâncias difíceis e, portanto, não havia condições para eles de andarem aos pulos saltitantes a mostrar os dentes. Mas mesmo assim ele diz a estes crentes: vocês podem se alegrar. O crente em Cristo deve ser uma pessoa de bom ânimo, deve ser uma pessoa alegre, no sentido do contentamento, satisfeita, que cria um bom ambiente à sua volta, pela sua capacidade de sorrir. Hoje falava com uma irmã que tem vivido momentos tão difíceis na sua vida. E, no entretanto, ela dava testemunho de que muitas vezes, e em muitos lugares onde vai, as pessoas lhe diziam: mas você é uma pessoa tão alegre, tão forte, está sempre com um sorriso nos lábios. Ainda bem, irmãos, eu fiquei feliz, porque no meio da dificuldade que esta irmã está a passar, e é uma dificuldade muito significativa, apesar das lutas, e que não são nada fáceis, ela consegue ainda ter essa capacidade de transmitir esta satisfação. Não é necessariamente fácil, irmãos, mas é possível no Senhor. É uma prova da nossa relação com Cristo. Quando nós percebemos que aquilo que recebemos do Pai ultrapassa as dificuldades das circunstâncias que estão à nossa volta. Mas todas estas afirmações curtas que Paulo faz aqui, elas estão ligadas umas com as outras. E se nós olharmos e pensarmos e meditarmos, nós vamos ver como uma coisa se encaixa na outra e juntas elas acabam por fazer sentido. Então vejam, irmãos, ele diz: regozijai-vos sempre. E a seguir ele diz algo que pode nos ajudar a perceber como é que é possível regozijar-se sempre. Ele diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Também poderia ser traduzido no sentido da afirmativa pela negativa, que é: não deixem nunca de orar. Não deixem nunca de orar. Fiquei muito contente porque na nossa Assembleia hoje, falando sobre as nossas atividades para o próximo ano, os membros da nossa igreja tiveram a preocupação de dizer ao pastor: precisamos pôr mais oração. Precisamos acrescentar mais tempo de oração como igreja. Muito bem, irmãos. Fico muito contente quando os irmãos dizem que precisamos orar mais. Isto vindo dos membros da igreja traz muita satisfação ao pastor. Isto é uma orientação da palavra. Orai sem cessar. Não deixem nunca de orar. A palavra aqui no original deixa a noção de orar sem omissão. Orar sem omissão. Não cometer o pecado, porque para Deus seria pecado de deixar de orar. Pecado de omissão, irmãos, como é descrito em outra parte da Bíblia, é: sabemos o bem que devemos fazer e não fazemos. Nós sabemos que devemos orar.
Quando não oramos, não somente perdemos, mas pecamos. Deixar de orar, irmãos, é pecado de omissão. Porque nós sabemos que devemos e sabemos que é bom. E quando deixamos de orar, não somente perdemos, pecamos. Então Paulo diz aos crentes de Salónica, não deixem de orar, nunca. Orem sem cessar. E provavelmente nós podemos ter duas ideias principais que estariam na mente do apóstolo. Uma era não deixar de ter um tempo sério de oração, como o Senhor ensinou aos seus discípulos. Não deixar de ter um momento de comunhão, de a cada dia separar aquela ocasião de estar na presença do Senhor e com Ele conversar e tentar ouvir a sua voz. Não deixem que isso aconteça nas vossas vidas. Não deixem que passe um dia sem vocês terem um tempo de oração com o Senhor. Orai sem cessar. Não pequem falhando nisto, que é uma das coisas básicas da vida cristã. Irmãos, vivemos tão atarefados, temos tanta coisa para fazer, que a coisa mais fácil é deixarmos passar o dia e chegarmos ao fim dele e percebemos que não tivemos tempo. Ou não criamos tempo para orar. E devemos recordar a palavra que o Senhor transmitiu através do seu apóstolo. Mas também é a ideia de que a nossa mente esteja voltada para o Senhor. É claro que nós precisamos do tempo de oração em que nós realmente paramos para nos consagrar à oração. Mas, por outro lado, a oração é muitas vezes uma atitude da nossa mente que está voltada para o Senhor, está conversando com Ele. Eu já aqui várias vezes citei, perdoe-me por citar mais uma vez, e principalmente por ser um filme, e algumas pessoas, o pastor está citando um filme, está chamando a atenção para um filme. Irmãos, desculpem, mas nem todos os filmes são maus, não é? Alguns têm alguma verdade e algum ensino interessante. E este filme é um filme bastante interessante, chama-se Violino, ou O Violinista no Telhado. É sobre judeus na Rússia, na época da perseguição, e o personagem central desta história é um judeu que passa o tempo inteiro a falar com Deus. E durante o filme, várias vezes ele conversa com o Senhor das coisas mais comuns. O seu cavalo fica manco, e ele começa a conversar com Senhor, ficou o meu cavalo manco logo na véspera do Shabat. Isto vai-me dar um trabalhão, Senhor, porque eu tinha que entregar o leite e agora não posso. E o que eu acho interessante, irmãos, é que a sua mente está sempre voltada para o Senhor. E as coisas boas ou más que acontecem, imediatamente ele fala com o Pai. E ele muitas vezes se desliga do que está a acontecer, porque a sua mente está concentrada no Senhor. Ele está falando com Deus. Eu gosto de assistir àquelas cenas porque isto me chama para este texto. Orai sem cessar. Tenham a vossa mente aquela atitude de quem sabe que está constantemente na presença do Senhor. Eu sei que nós às vezes usamos a expressão, e talvez seja mais uma expressão de enfeitar a nossa oração. Diz o Senhor, queremos entrar na Tua presença. Usamos esta expressão muitas vezes. Irmãos, nós estamos na presença do Senhor sempre. Às vezes não estamos conscientes dela. E aqui Paulo chama-nos a atenção e diz, estejam constantemente conscientes de que vocês estão na presença do Senhor e as vossas mentes devem estar ligadas a Ele. Porque quando fazemos isto, irmãos, certamente será muito mais fácil acontecer o que vinha antes e acontecer o que ele diz depois. Porque depois de dizer regozijai-vos sempre e orai sem cessar, ele diz em tudo dai graças. E os irmãos percebem como as coisas estão ligadas. Quando alguém aprende a ter contentamento e alegria no Senhor, e a sua mente está voltada para o Pai, e ele tem tempo para a comunhão, naturalmente ele vai ser agradecido. Sede agradecidos. O tudo que Paulo coloca aqui é realmente tudo. A sua palavra no original é uma palavra abrangente e total, em todas as circunstâncias, e em tudo dai graças. Paulo nos chama a ser capazes de, pela fé, e só pela fé, em confiança na graça de Deus, graça passada, naquilo que nós já vimos que Deus fez, confiança na graça futura, ou seja, confiança naquilo que Deus prometeu, nós podemos estar gratos por todas as coisas, mesmo aquelas que nós não conseguimos entender. Ele vai mais longe, irmãos, vejam o que ele diz. E ele diz que isto é a vontade de Deus para nós. Às vezes gastamos tempo procurando saber qual é a vontade de Deus, não é? Estamos há algum tempo. Eu tenho dito aos irmãos várias vezes aqui, 90% daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida está
muito claro na palavra. Leia e põe em prática os 90%. Os outros 10% vão vir naturalmente. E está aqui claro. Qual é a vontade de Deus para nós? Que nós tenhamos corações agradecidos. Que nós sejamos pessoas gratas, capazes de dizer obrigado, Senhor, capazes de perceber o quanto Deus nos abençoa. Ao fazermos isto, ao sermos gratos em todas as circunstâncias, nós mostramos que confiamos no Senhor, confiamos no seu amor, confiamos na sua graça, confiamos no seu poder. Se nós estamos satisfeitos, se nós estamos contentes com aquilo que Deus nos dá, nós oramos com naturalidade e o fazemos porque somos agradecidos e acabamos por estar contentes. Os irmãos já viram que isto é um ciclo? O estar contente e o orar sem cessar e o ser agradecido são coisas que estão profundamente ligadas. Então, quando Paulo diz uma e diz outra coisa, e ele diz em sequência, ele está falando sobre algo que devia ser o andar do cristão, natural. E isto não é, irmãos, utopia, isto não é fantasia, isto não é pensamento positivo. Isto é vida cristã. No conhecimento da verdade da natureza do nosso Deus, isto é vida cristã. Nós podemos estar contentes no Senhor, sem precisar estar a arreganhar os dentes. Nós podemos manter a nossa mente voltada para a consciência da sua presença e ser agradecidos por aquilo que Ele nos dá. Mas para que isto possa ser assim, é preciso ver aquilo que Ele continua dizendo. E a primeira coisa que Ele diz logo a seguir é: não extingais o Espírito. A expressão no original, irmãos, dá a entender que isto era uma coisa que estava a acontecer. E a colocação do verbo no original grego era mais ou menos da seguinte maneira: não continueis a apagar o Espírito entre vós. Ou seja, a ideia que fica no ar é que a ação do Espírito Santo, de alguma maneira, é uma luz ou uma chama que os crentes de Tessalónica estavam, de alguma maneira, a apagar nas suas vidas. Então Paulo chama a atenção destes crentes e diz: atenção, o Espírito é como uma chama na vida de vocês. Não deixem que ela se apague. Não continuem a apagar a chama do Espírito em vós. Como é que uma chama pode ser apagada, irmãos? Bem, há duas maneiras de se apagar um fogo. Uma delas é nós lançarmos ao fogo alguma coisa que o extingue. A outra coisa é nós tirarmos ao fogo o seu combustível. São duas formas de apagarmos um fogo, certo? Uma é usar algo que extingue o fogo diretamente, a outra é tirar aquilo que pode fazer com que o fogo fique mais forte. Como é que nós podemos fazer isso no que diz respeito ao Espírito Santo, que é como esta chama de fogo nas nossas vidas? Bem, nós podemos apagá-lo, lançando sobre ele algo como água fria. E esta água fria, irmãos, se manifesta por insensibilidade e por pecado. Quando um cristão se torna insensível à voz do Espírito, de certa maneira ele está lançando água fria na chama. O Espírito uma e outra vez nos direciona, uma e outra vez ele nos diz, uma e outra vez ele nos mostra. E chega uma hora, irmãos, começa a apagar. Ele fala, ele repete, ele diz novamente, e nós, em vez de sermos sensíveis à sua voz, nós endurecemos o coração. Nós ficamos presos naquilo que é o erro, nós não permitimos que Ele nos oriente. Isso faz o quê, irmãos? Faz com que a chama se extinga. Insensibilidade. A segunda coisa seria o pecado. O pecado tem este efeito de apagar esta chama. Quando o crente peca, a voz do Espírito adverte e o chama ao arrependimento. Mas a primeira vez que o crente peca, a voz do Espírito é como um grito. É como um alarme de carro no meio da noite. Tem talvez lá na sua vizinhança. Na minha vizinhança tem lá, na minha praceta, irmãos, tem um carro que é uma tristeza. Toda a madrugada quase que aquele alarme desperta. Então são 3 da manhã e lá nós acordamos com aquilo. E diz, caramba, será que o homem não resolve o problema deste alarme? Mas está de madrugada, tudo em silêncio, pum, estoura aquele barulhão. A primeira vez é assim, irmãos. Mas à medida que o crente repete o pecado e continua a agir contra o chamamento do Espírito, este clamor diminui. A chama vai se extinguindo. E Paulo dizia aos crentes de Salónica:
não extingais o Espírito. Mas o Espírito também pode ser instinto, irmãos, quando nós lhe tiramos o combustível. E aí nós lembramos aquilo que Paulo já tinha dito antes. Orai sem cessar. Quando nós retiramos a oração das nossas vidas, irmãos, estamos a tirar combustível do Espírito. Porque ele precisa ser alimentado, e a oração alimenta esta chama. Quando nós tiramos a comunhão com o Senhor, esta chama murcha. Porque a chama se alimenta do nosso tempo com o Pai. A chama se alimenta de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos transmitir. É por isso que repetimos tantas vezes aos crentes: não deixe a comunhão, não deixe a igreja, não deixe de participar. O primeiro domingo que o crente fica sem vir à igreja parece tão difícil. O domingo fica tão comprido. E as horas nunca mais passam. Então a hora que era a hora do culto, o crente está em casa a olhar para o relógio e parece que ele parou ali, está encravado nas 11 horas. E ele ora, é passado um tempão, ainda são 11h10. E depois mais um grande bocado, são 11h30. Isto nunca mais acaba, este horário, que é o horário do culto. Eu devia estar na igreja. Mas depois que ele resiste, irmãos, 2, 3, 1 mês, 2 meses, depois já não sente mais. Porque deixou, o combustível foi tirado e a chama se apagou. Também podemos dizer o contrário. A sensibilidade ao Senhor vai crescer na medida em que nós alimentarmos a chama do Espírito através da comunhão com o Senhor, através da busca do Pai, através do ouvir a ação da Palavra de Deus, através de estar com os irmãos em Cristo, gastando tempo em oração, usando os nossos dons e talentos para o serviço do Senhor. Aí a chama é avivada. E nós estamos firmes no Senhor porque podemos perceber a sua presença. Mas Paulo continua. E para que o crente possa experimentar aquela verdade, estar contente com a sua mente consciente do Pai e dando graças, ele não deve extinguir um espírito e também não deve desprezar as profecias. Não desprezeis as profecias. E Paulo usa aqui a mesma forma verbal que ele tinha usado antes. Ou seja, ele dá a entender que em Tessalónica isto estava a acontecer. Então ele diz aos crentes de Tessalónica: atenção, não continuem a desprezar as profecias, porque isto é complicado, isto é grave para vocês. A profecia, irmãos, aqui não era necessariamente a previsão de algo que ia ser feito ainda. Era a palavra do Senhor transmitida pelos seus servos. Era a mensagem de Deus, era a pregação. É possível que alguns cristãos em Tessalónica não dessem o devido valor àquilo que era transmitido pelos seus líderes em mensagem profética e de edificação. E há um grande risco quando nós fechamos o nosso coração à palavra do Senhor que é pregada. Este risco, irmãos, não é por causa de quem a prega, é por causa do que é pregado. O problema de desprezar as profecias, irmãos, não é desprezar a pessoa que eventualmente está a pregar, mas porque está a ser instrumento de Deus e a mensagem que é pregada é do Senhor. Quando um servo do Senhor procura ser fiel na transmissão da sua palavra, de uma maneira ou de outra, ele é meio, instrumento da graça de Deus para abençoar. E naquele momento, se nós cremos naquilo que a palavra diz, Deus o usa e o Espírito o usa para que ele transmita a verdade que o povo precisa ouvir. Quantas vezes o irmão já esteve num local, ouviu um pregador e no fim pensou assim: mas caramba, alguém deve ter ido contar a minha vida a este homem. O pastor esteve a falar com ele. Não é possível. Falou exatamente o que eu precisava ouvir. E no fim vamos ter com o pregador e dizemos: olha que você, não sei, isto deve haver uma escuta, deve andar metido lá com os americanos, tem uma escuta do meu telefone, anda a acompanhar o meu Facebook ou a minha internet e já sabe tudo a meu respeito. Irmãos, e não é isso que acontece. O pregador muitas vezes nem sequer sabe o seu nome, não faz a mínima ideia do que é que está a passar consigo. Mas naquela hora o Espírito do Senhor o direciona para que ele dizer aquilo que você precisa ouvir, porque Deus sabe. Ele sabe o que você precisa ouvir. E o pregador não sabe. Quantas vezes, irmão, já preguei e quando terminou a mensagem alguém veio falar comigo e disse: pastor, que bênção. E eu penso logo nos pontos principais da mensagem e a pessoa então cita aquilo que foi uma bênção para ele, naquilo que eu falei, e digo: mas foi isso que foi bênção? Isto era o subponto do subponto. Isto para mim nem estava escrito em lugar nenhum do meu esboço. Isto, sei lá o que é que saiu naquela hora, mas foi aquilo que o Senhor usou. Irmãos, esse é que é o risco de desprezar a profecia.
Quando nós desprezamos a palavra externa que vem do Senhor, a profecia, e desprezamos a palavra interna que vem do Senhor, o Espírito, não há como nós nos desenvolvermos. O Senhor fala connosco, externamente através da palavra, através da profecia que é anunciada, internamente através da ação do seu Espírito. E são estas as duas maneiras principais pelas quais nós ouvimos e podemos crescer. A fé e o desenvolvimento vêm pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Aquilo que Paulo dizia aos crentes de Tessalónica continua sendo verdade hoje, irmãos. Não desprezemos a profecia. Não desprezemos a profecia. Vamos entender que é o Senhor que usa os seus servos para pregar. Lembro-me quando era seminarista e sabendo que Billy Graham era aquele grande pregador evangelista e milhares de pessoas tinham-se convertido com a sua pregação. Eu me lembro a primeira vez que houve campanha Billy Graham, em que eu tinha idade suficiente para compreender tudo de forma plena, estava estudando no seminário com a cabeça cheia de teologia e de homilética, e eu sentei para ouvir Billy Graham, pensei, agora vou ouvir um grande sermão. E quando ele terminou de pregar, irmãos, eu confesso aos irmãos, pequei, porque fiz aquilo que Paulo diz aqui que não se deve fazer. Desprezei, irmãos, e no fim pus-me a pensar assim, mas este é que é o grande pregador, mas que mensagem mais simples, isto não precisa de seminário para pregar isto. Mas quando ele fez apelo, irmãos, a plataforma não tinha espaço para todos os que foram à frente. Irmãos, não é a pessoa, é o Espírito. É Ele que usa. Nós somos só instrumentos. E o Senhor usa o instrumento que quer. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o bem. Eu acho tão interessante, irmãos, que esta é uma das máximas do apóstolo Paulo. E que vem na sequência daquilo que ele está falando. Ele acabou de dizer, não desprezem a palavra, não desprezem o ensino, a mensagem, a profecia que vocês recebem. Ao recebê-la, examinem e guardem aquilo que é bom. Prestem atenção, avaliem aquilo que estão a receber. Não é por a pregação ter mais ou menos valor. Mas esta avaliação fazia parte da seriedade como o crente olhava para aquilo que recebia. Talvez Paulo tivesse em mente aquilo que aconteceu na sequência de Tessalónica. Assim que Paulo fugiu de Tessalónica, ele foi para uma outra cidade. E diz o texto que nesta outra cidade, Paulo foi, chamava-se Bereia. E diz que os de Bereia foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Conta Lucas, lá no capítulo 17. Talvez fosse com esta ideia do que aconteceu em Bereia, que Paulo diz aos crentes de Tessalónica, examinem, avaliem. Porquê é que nós, irmãos, temos escola bíblica dominical? Porquê é que os irmãos têm uma revista de escola dominical nas mãos? Porquê é que nós fazemos classes de EBD comunitárias e procuramos colocar o material na vossa mão? Porquê é que nós fazemos questão que os irmãos possam abrir a palavra e ler? E que estejam atentos e acompanhem? Porque é importante, irmãos, que nós avaliemos aquilo que estamos recebendo. Não podemos simplesmente ouvir alguém hoje se levantar, vestido de fato e gravata, com uma Bíblia na mão e dizendo que é pastor e achar que tudo aquilo que é transmitido é bom. Cuidado, irmãos. A palavra nos chama muitas vezes a estarmos atentos e diz que se levantam falsos mestres, que são lobos com pele de ovelha. E então o apóstolo Paulo diz, nem tudo que brilha é ouro. Avaliem, provem, testem, tenham discernimento, procurem entender aquilo que realmente vocês recebem que é bom. E então ele diz, retende. A palavra original, irmãos, é tomem posse, guardem como sendo vosso. É a ideia de alguém que leva alguma coisa para casa e fecha num cofre pessoal. Aquilo que você recebe que é do Senhor e percebe que é de Deus, avalia e confirma que veio da parte do Pai, então tome posse. Não deixe passar pela sua mente, só como uma ideia vaga que passa assim e vai-se embora. Segure, agarre, guarde.
Retenha, porque esta é a expressão que a palavra de Deus nos diz. Apenas uma nota aqui, irmãos, que é importante. É uma palavra de alerta. Já ouvi algumas pessoas, alguns, talvez não com a melhor das intenções, usarem este versículo para defenderem uma liberdade que não está aqui expressa. Quando Paulo está falando aqui, o contexto do qual ele está falando é o contexto do ensino da palavra. Ele acabou de dizer, não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Examinai tudo e retendo o bem. Então, algumas pessoas pegam nesta expressão e dizem que nós temos liberdade para experimentar tudo. Irmãos, eu não preciso me drogar para saber que as drogas são más. Eu não preciso assistir a um filme que não presta para saber que ele não presta. Não preciso ir para um ambiente que não é mau para descobrir que aquele ambiente é mau. Há coisas que são óbvias. Não, mas está lá escrito na palavra, examinai tudo. Não, irmãos, aqui não vamos usar a palavra como queremos. Este texto não dá espaço para isto. Está falando sobre a profecia. Está falando sobre o ensino da palavra. É isto que Paulo fala aqui. Ele diz, examinai tudo e retende o bem. E esta pequena parte, segundo nós estamos entendendo, poderia ser terminada com esta expressão, que completa aquilo que foi dito antes. Abstendo-vos até da aparência do mal. Em outra versão, o apóstolo Paulo diz mesmo fugir. No original, a ideia é se abster, é refriar-se, evitar tudo aquilo que possa ter a aparência de que é mau. Interessante, irmãos, que vem aqui, de acordo com a colocação anterior. A palavra aparência que Paulo usa aqui no seu original é a ideia da sombra. Aquilo que mesmo por sombra pode parecer que não é bom. Nós devemos ter cuidado, irmãos, porque os olhos do mundo estão em nós e nós podemos, por vezes, ser usados sem querer e darmos um mau testemunho. Por exemplo, um jovem e uma jovem crente que namoram. São namorados, crentes. Podem ir para o quarto e ali, juntos, gastarem um tempo de oração e comunhão com o Senhor? Podem, irmãos. Devem? Provavelmente não. Porquê, irmãos? Porque estão dando oportunidade às pessoas de que verifiquem a aparência do mal. Nós temos que ser sábios. E quem diz isto diz outras coisas, irmãos. Como, por exemplo, um pastor pode atender no seu gabinete, sem que haja mais ninguém por perto, uma jovem que foi pedir orientação ou conselho? Pode, irmãos. Deve? Provavelmente não. Pode, eventualmente, recebê-la. A sua esposa está presente. A secretária da igreja está por perto. Há um outro gabinete ao lado em que se pode perceber o que é que acontece. Irmãos, é uma questão de defesa. Paulo diz, abstendo-vos até da aparência do mal. Cuidado até daquilo que pode parecer e não somente daquilo que é. Porque nós temos que ter cuidado com o nosso testemunho. Não se trata aqui de ter medo do que é que os outros vão dizer. Está aqui no sentido de dar base para que os outros falem de alguma coisa, mesmo que ela não seja verdadeira. As nossas vidas são escrutinadas pelo inimigo e por aqueles que estão à nossa volta. E elas devem estar acima de qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de palavra. Aquele que vive em comunhão, na oração, sensível ao Espírito, que não despreza a palavra, mas examina e recebe aquilo que é bom e guarda, tomando posse, certamente vai ter condições de discernir as situações que deve evitar, para que a sua vida seja uma vida de testemunho e alcance aqueles que estão à sua volta. A consequência disto, irmãos, é a paz do Senhor nos santifica. É o que diz o versículo 23, e o Deus de paz vos santifique em tudo. Estes são os sinais que o apóstolo refere aos crentes de Tessalónica, sinais que mostram a nossa boa relação com o Senhor. Que Ele possa usar a sua palavra para falar aos nossos corações nesta noite. Que Ele possa utilizar aquilo que nós precisamos da sua palavra para nos ajudar, nos corrigir, nos edificar, nos levar no caminho em que Ele quer que nós andemos.